Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos hoje estudar um pouco sobre a sexta bem-aventurança, né? Nós estamos já há 5 domingos estudando o Sermão do Monte, e eu tenho dito que o Sermão do Monte é a pregação mais importante daquele que é o maior de todos os pregadores. É no Sermão do Monte que Jesus nos ensina o conjunto de princípios que servem como base da fé cristã. Então, nós chegamos hoje já na sexta bem-aventurança, e eu quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Todos acharam? Está escrito assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração. Em algumas traduções aí pode estar escrito puros de coração, porque eles verão a Deus. Note que em todas as bem-aventuranças que nós estudamos até então, essa é aquela que promete ao bem-aventurado algo que nas outras bem-aventuranças não é mencionado. Porque Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino. Ele disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. Aí ele diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles alcançarão a misericórdia. Os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mas agora ele diz: bem-aventurados aqueles que têm um coração limpo, aqueles que têm um coração puro. E aí ele diz: porque eles verão a Deus. Eu digo que o maior anseio da humanidade é ver a Deus, é olhar para Deus. E nós podemos contemplar a existência do Criador através das obras que foram criadas. Mas ele está dizendo que os limpos de coração, estes verão a Deus. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai, mais uma vez, dirigimos ao Senhor a nossa voz em oração, pois esse é um momento muito especial para todos nós, pois é o momento de ouvirmos a Tua palavra. Mais uma vez eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e suplico o Teu socorro, pois eu não tenho a mínima condição de dizer nada que produza edificação se o Senhor não for comigo. Então eu peço que o Teu Espírito Santo assuma a direção deste trabalho e fale ao coração do Teu servo, ao coração da Tua serva, não somente dos que estão aqui presentes, mas todo aquele que ouvir esta pregação através de um aplicativo, através das redes sociais, e que o Senhor nos ensine através desta palavra, que o que está fraco seja forte, que o caído se levante, que o perdido seja salvo, e que a nossa fé seja edificada, Pai. Nós queremos ter um coração puro, que assim seja feito, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Bem-aventurados são os limpos, os limpos. E quando Jesus ele fala limpos,
A palavra que está sendo usada é a palavra cátaros, que quer dizer puro, sem mescla, não adulterado. Então, o puro é aquele que está livre de qualquer contaminação. E quando ele se refere à pureza, ele diz que bem-aventurados são os puros, e aí ele diz, de coração. Por que Jesus faz questão de falar que bem-sucedido, feliz é aquele que está limpo de coração? Porque ele sabia que a sociedade da época tinham como influência espiritual os religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, que eram aqueles homens que oravam em pé nas sinagogas, nas praças. Eram homens que gostavam de ser elogiados por causa da prática da fé. Eles tinham, além da lei mosaica, a tradição dos anciãos. O problema é que esses homens, eles viviam de aparência. Eles aparentavam ser piedosos, mas com as suas obras negavam a eficácia dessa piedade. Eram pessoas que zelavam pela sua pureza ritual, usavam o éfode, o manto sacerdotal, eram superestimados pelo povo, mas na verdade o problema deles era interior. Você deve se lembrar que quando Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei, quando Jessé esteve diante, ou quando Samuel, melhor dizendo, esteve diante de Eliabe, ele ficou impressionado com a robustez daquele homem, com a sua altura. Então Samuel, olhando para Eliabe, disse: certamente eu estou diante do rei. Mas em 1 Samuel capítulo 16, na altura do versículo 7, Deus vai dizer a Samuel: não é esse o rei, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. O Deus vai dizer: ô Samuel, não se impressione com o aspecto exterior, não se deixe levar pelas aparências, porque você só pode contemplar o que está diante dos olhos. Mas eu, Samuel, disse o Senhor, eu olho para o interior, eu enxergo aquilo que ninguém pode enxergar. Então, Deus está querendo mostrar que o seu alvo, quando Ele trata com o homem, é justamente o interior. O Salmo 139, nos primeiros versículos, está escrito: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele procura olhar para a sua personalidade. Porque entenda, o coração, quando mencionado na Bíblia, ele representa a mente, ele representa a vontade, ele representa os desejos de um modo geral, as emoções, porque o coração faz menção ao centro da personalidade. Então, aqueles religiosos, eles eram mal vistos por Jesus, porque eles impressionavam as pessoas com a aparência que tinha. Eu quero que você vá lá comigo para o capítulo 15, Evangelho segundo Mateus capítulo 15, porque o zelo da religião
estava na aparência, estava no exterior. Então, um dia os escribas e fariseus foram até Jesus dizer: olha, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, eles estão transgredindo contra a nossa tradição, porque entre nós ninguém come sem lavar as mãos, para que não haja impurezas no nosso interior, dentro de nós. Aí Jesus identifica que eles estavam mais preocupados com as suas aparências, com as suas tradições, do que com aquilo que de fato eles deveriam se preocupar. Olha o que está escrito no versículo 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ou seja, os seus discípulos estão se alimentando com as mãos sujas, e o correto seria limpar as mãos, para depois se alimentar. Essa é a nossa tradição. Então, estes homens religiosos, eles tinham os seus conjuntos de regras, eles tinham, além do mandamento mosaico, que era aquele conjunto de 613 ordenanças, eles ainda tinham as tradições dos anciãos. E aí Jesus identifica, olha o que está escrito no versículo de número 8, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Então Jesus diz, eles se vestem bem, eles falam bem, eles são bem vistos, superestimados pela sociedade judaica. Eles cantam louvores, eles tangem as harpas, cantam os salmos, eles pregam a lei, mas o coração deles está longe de mim. Olha a lição que Jesus está querendo ensinar. Então, não faz sentido eu colocar um terno, uma gravata, cuidar da minha aparência, passar um perfume agradável, chegar na igreja, chorar na hora do louvor e colocar as mãos e orar e pregar, ouvir a pregação, se o meu coração está distante de Deus. É isso que Jesus está querendo se referir quando ele diz que aquele povo proferia palavras de exaltação, de adoração a Deus, mas era aparência, porque o coração deles estava distante. Aí Pedro vai perguntar para Jesus: o que o senhor está querendo dizer com essa parábola? Como é que o senhor está falando dessas coisas? Olha o que está escrito no versículo de número 17. Jesus dizendo: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ou seja, o que sai da boca procede da onde? Do coração. A pessoa que abre a boca e ela começa a proferir uma série de maldições, palavras torpes, e começa a fazer críticas, ofensas, denegrir pessoas, é porque o coração dela está contaminado. Ela não tem pureza no seu coração. E o que Jesus está querendo ensinar é isso, que comer sem lavar as mãos não contamina. O que contamina é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Agora, olha o que Jesus fala acerca do coração, versículo de número 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem.
mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então o que Jesus está querendo dizer? Olha, se veste bem, está bem apresentável, é admirado para os outros, superestimável, louva, canta, prega, mas o coração está cheio de morte, cheio de adultério. O coração está cheio de maldade, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essas coisas contaminam o homem. Jesus vai censurar justamente pelo fato deles serem hipócritas. Se você observar o capítulo 23, procura aí por favor, Mateus capítulo 23. Versículo de número 25. Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por que Jesus está censurando os fariseus? Porque eles viviam de aparência. Porque exteriormente eram aprovados, eram bem vistos. A questão era o interior. A questão é o centro da personalidade. A questão é o coração deles. E quando você olha para a história, você percebe que na criação, Deus fez o homem do pó da terra, como diz em Gênesis 2, versículo 7, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Deus compartilhou com o homem alguns dos seus atributos: justiça, bondade, misericórdia, sabedoria, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas, quando o homem peca, quando o homem cai, quando cede à tentação, quando transgride a ordem que Deus havia dado, o homem então vai ser repreendido por Deus, expulso do paraíso, e então ele vai viver uma degradação moral consequente ao pecado. Nós nascemos numa natureza caída, corrupta. Nós nascemos numa natureza depravada e temos por natureza a tendência em oferecer resistência às vontades de Deus. Quando você olha para Gênesis capítulo 4, você já percebe que um irmão mata o outro. E quando Deus pergunta para Caim se ele sabia onde estava Abel, Caim mente. E aí você percebe essa degradação através dos registros na sequência do livro de Gênesis, e no capítulo 6, versículo 5, está escrito que Deus viu que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Deus se entristeceu porque viu que o homem só pensava maldade. As pessoas amavam as ruínas dos outros, roubavam, matavam, se destruíam.
E Deus identifica que o problema era exatamente o coração corrompido do homem. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 9: enganoso é o coração do homem, perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Hebreus capítulo 3, versículo 12 está escrito: vede, irmãos, em que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, o coração mau, o coração infiel separa o homem de Deus. Salmo 66, versículo 18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Você lembra quando Davi caiu? Quando Davi enviou Joabe, acordou um dia à tarde, passeava no seu palácio, ele colocou os olhos numa mulher, e ciente de que ela era comprometida em matrimônio, Davi tem relações com ela, ela engravida. Então Davi trama a morte de Urias, e Deus envia o profeta Natã para repreender o rei. E quando Davi é repreendido por Natã, Davi confessa dizendo: pequei contra o Senhor. E lá na conhecida oração de Davi, registrada no Salmo 51, Davi identifica que a origem do seu pecado era exatamente o seu coração. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Às vezes, a pessoa atribui ao ambiente, ao lugar, o pecado. Mas você precisa entender que quando Adão e Eva pecaram, eles estavam no melhor lugar que eles poderiam estar. A questão não é o ambiente. Às vezes a pessoa sai de uma igreja, vai para outra, ela não gostou do pastor, não concordou com a ideia do pastor, então ela começa a buscar alternativas. Irmãos, Judas teve o melhor pastor. Judas, ele teve a companhia de 11 caras que estavam ali, ouvindo Jesus. Então a questão não é o pastor. A Bíblia diz em Lucas 22 que Satanás entrou no coração de Judas. Davi era o rei. Então a questão não é a posição. Eu estou mostrando para você que o problema da humanidade está no seu próprio coração. Porque Davi caiu e Davi vai orar. Salmo 51, veja o que está escrito no versículo de número 7, Davi orando: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi pecou, ele não vai dizer: mas ela deu em cima de mim, não tinha por que vir aqui. Davi pecou, ele não vai dizer: mas eu sou homem, fazer o quê? Foi mexer comigo? Não. Davi vai orar dizendo: cria em mim um coração puro. Em outras palavras, o meu problema está no meu interior. Eu caí porque fui teimoso. Eu caí porque fui obstinado. Purifica-me, Senhor. Limpa o meu coração. Tira as impurezas do meu interior. Ele ora falando com Deus acerca da origem do seu pecado. O seu coração. Por isso que o Salmo 86, que é um salmo de Davi, olha o que está escrito no Salmo 86. Versículo de número
11. Está escrito assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Esse mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, está escrito assim: ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua vontade, a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. E irmãos, eu sugiro que você e eu façamos todos os dias uma oração como essa: Senhor, eu preciso de um coração puro, eu preciso de um coração limpo, eu preciso que aconteça uma revolução no meu interior. Quando você lê o Salmo 119, versículo 9, está escrito assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o que Davi está fazendo? Davi reconhece que o induziu ao pecado foi justamente o seu coração perverso e enganoso, que o que afasta o homem de Deus, que corrobora para a destruição das almas. E aí você precisa parar e pensar que o propósito de Deus, desde a queda do homem até os dias atuais, é restaurar aquilo que um dia fora destruído. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, e entende que Ezequiel exerceu o seu ministério no período em que Israel estava cativa na Babilônia, Deus fez uma promessa ao povo através da vida do profeta. O povo vivia angustiado, aflito, envergonhado. Por quê? Porque a terra que Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó, que o povo a possui sob a liderança de Josué, e que dia após dia eles foram conquistando as cidades, eles perderam. Mas por que eles perderam? Porque o coração deles se endureceu. Porque eles começaram a cochear entre dois pensamentos. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que o homem de coração dobre, dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Então, por causa da rebeldia, da dureza do seu coração, depois de Deus ter enviado tantos profetas, e eles tendo resistido a todos eles, não dando ouvidos, antes andando de acordo com os propósitos do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Então Deus permitiu que o rei dos caldeus invadisse Jerusalém, destruísse os muros, incendiasse as casas e levasse o povo cativo à Babilônia, onde eles vão amargar a vida por 70 anos. E então Deus envia o profeta Jeremias lá, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, para levar uma mensagem à nação. Capítulo 11 de Ezequiel, eu quero ler esse texto com você. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11. Entenda, o que Deus está querendo fazer? Mudar aquele cenário. Tirar o povo daquela opressão. Acabar com aquela vida de desgosto, de derrota. Então Deus faz o quê? Deus envia um profeta. Para quê? Para anunciar ao povo que algumas coisas iriam acontecer. Capítulo de número 11 de Ezequiel, versículo 18, diz assim: e virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis,
e todas as suas abominações. Versículo 19: e lhe darei um só coração. Aí, se você tem a revista corrigida, está escrito um mesmo coração. Mas no original hebraico o sentido é um só coração. É um espírito novo, porém dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Olha o que Deus está dizendo: eu vou mudar algumas coisas no interior de vocês. Eu vou quebrar esta dureza que há no coração de vocês. Eu vou mexer na estrutura, no interior de vocês. Eu vou tirar este coração endurecido e vou colocar um coração sensível. A questão é, para quê? Versículo de número 20. Para que andem em meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O que Deus está querendo? Que o povo volte. O que Deus está querendo? Atrair o povo para si. O que Deus está querendo? Que haja mudança no comportamento deles, que aquela dureza do coração seja quebrada. Então, o que Deus propõe? Um coração novo, uma mudança na mentalidade. O centro da personalidade teria que mudar. Os pensamentos não poderiam mais ser os mesmos. Eles não poderiam viver como eles viviam. Então Deus está mandando uma mensagem ao povo com um coração duro, um coração corrompido, um coração mau, um coração impuro, e através do profeta Deus está dizendo: eu vou dar a vocês um coração novo. Para quê? Para que vocês andem nos meus estatutos, para que vocês me obedeçam, para que eu seja o Deus de vocês, para que vocês sejam o meu povo. Isso só é possível com um coração novo. Essa mudança, essa transformação precisa acontecer. O coração natural não dá, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucura. E aí eu queria que você parasse e pensasse: qual é a porta de entrada, qual é o ingresso do homem no reino de Deus? A pregação do Evangelho. Como é que Deus começa essa construção, essa transformação? Um dia, Jesus estava conversando com os discípulos, dizendo a eles que eles tiveram o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas alguns não ouviam, alguns eram cegos, e alguns não se convertiam. E logo em seguida Jesus vai contar a conhecida parábola do semeador. E ele diz que um semeador saiu para semear. E as sementes caíram em 4 tipos de solo. Uma caiu junto do caminho. E aí vieram as aves do céu e a comeram. Uma outra semente caiu num solo rochoso. E aí o sol veio e queimou aquela semente, porque ela não criou raízes. E uma outra semente caiu em meio aos espinhos. E os espinhos sufocaram aquela semente e não produziu fruto. E uma outra semente caiu numa terra boa. E esta sim, ela produziu fruto. Eu quero que você vá comigo para o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo de número 15. Mateus capítulo 13, versículo 15. Está escrito assim: porque o coração deste povo está endurecido.
e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração. Entenda isso aqui. A semente que está sendo semeada, você já sabe, é a palavra de Deus. O solo que recebe esta semente é o coração do homem. Agora perceba que Jesus está falando de pessoas com o coração endurecido, e ele fala que a compreensão está no coração. Agora, qual é que deve ser o resultado desta semente que está sendo lançada? Olha o final do versículo 15. E se converta, e eu o cure. Qual é a prova que um dia eu recebi a semente do Evangelho, e esta semente produziu frutos na minha vida? A minha conversão, a minha transformação. O propósito do semeador, ao sair e lançar sementes, é trabalhar para que dali um tempo ele possa colher os frutos do seu trabalho. Por isso que Jesus vai contar lá em Lucas capítulo 13, se não me falha a memória, uma parábola onde o dono de uma vinha vai até o viticultor e diz: faz 3 anos que eu venho aqui e não vejo frutos nessa árvore. Corta, por que ela vai ficar ocupando a terra inutilmente? Então, Jesus ele vai usar uma linguagem da agricultura justamente para mostrar o trabalho de um pregador, o trabalho do Espírito Santo, que lança a sua semente, que evangeliza através da sua palavra, para que a palavra, tendo contato com o coração humano, gere nele um novo coração, uma transformação, uma vida nova. Então, o que está escrito no versículo de número 19? Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Presta atenção nisso aqui. Ouvindo alguém a mensagem, o evangelho, e não entendendo, não compreendendo, o diabo vem e arranca aquela semente, por falta de entendimento, de compreensão. Nós estamos vivendo um período em que o evangelho já não é mais pregado, em que as pessoas vêm à igreja na melhor das intenções, mas a mensagem do evangelho foi substituída por uma outra mensagem. É aqui que acontece o roubo. Porque ao invés do evangelho ser pregado, o que está sendo pregado? A vitória já é sua, tome posse da bênção. Qual é a mensagem que está sendo pregada? Os 7 passos para conquistar a vitória financeira. Os segredos que fizeram fulano conquistar a bênção tal. E você precisa entender que o novo nascimento, a conversão, o novo coração que é gerado no homem, passa pela pregação do evangelho. Jesus diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 30, assim: se depois de terem escapados das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa pelo entendimento, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, o diabo rouba a semente, o Lucas escreveu no capítulo 8, versículo 11, para que não se salve crendo. Se a salvação vem pelo fato de eu crer no evangelho, se eu não ouço o evangelho e não creio naquilo que eu ouvi, então como é que eu vou ser salvo?
Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus, na sua ressurreição. Agora, se esse Jesus que foi morto e ressuscitou não foi pregado, porque o ministério, o pastor, a igreja substituiu a mensagem, então como é que eu vou nascer de novo? Qual é a mensagem que está vindo ao meu coração? Então Jesus mostra que aquela semente que caiu junto do caminho não produziu resultado, não deu fruto. Versículo de número 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A semente que caiu em meio aos pedregais, entenda, nenhum agricultor vai lançar uma semente num solo rochoso. A semente que caiu em meio aos pedregais, a semente foi lançada porque acima da rocha havia uma superfície de terra. Então aquela semente que caiu em solo rochoso, a superfície havia terra. Só que na hora em que ela começou a criar raízes, ela não conseguiu penetrar aquele solo rochoso. Foi uma semente de curta duração. E Jesus usa isso para dizer que tem pessoas que vêm, recebem a semente, a princípio se alegra, meu Deus, que palavra, Deus falou comigo, esse pregador parece que me conhece, falou tudo que eu estou vivendo, eu vou voltar nessa igreja. Ela recebe aquela palavra com alegria, mas depois vem a perseguição, depois vem o dia mau, depois vem as dificuldades. Olha o texto: chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Nossa, bastou começar a ir para a igreja, os meus amigos me abandonaram, agora as pessoas falam mal de mim, estão me chamando de beata, agora estão falando que eu não saio da igreja. Se for para ser assim, como é? Que papo é esse, que no mundo tereis aflições? Quem falou isso aí? Não foi isso que eu aprendi não, eu vim para tomar posse da benção. Então ela se ofende, e como ela não tem raízes no evangelho, aquela semente não produz resultado. Aí Jesus fala do terceiro solo, da terceira pessoa, o terceiro coração que recebeu a semente do evangelho, versículo de número 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquela pessoa que vem na igreja, ela ouve o evangelho, e ao passo que ela crê no evangelho, ela tem uma vida secular, ela tem os cuidados do mundo, ela é seduzida pelas riquezas. A semente que caiu em meio aos espinhos, ela até ameaça começar a dar frutos, mas ela está sendo sufocada pelos espinhos, então ela não produz. E Jesus usa isso para dizer que tem pessoas que vêm na igreja, ouvem o evangelho, mas ela está engalfinhada com as coisas do mundo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, disse Paulo. Então, esses três solos que receberam a palavra não produziram frutos, não receberam um coração novo. Entenda, o que eu estou fazendo exatamente agora? Eu estou lançando sementes, estou pregando o evangelho, e a palavra que está sendo evangelizada tem como alvo o seu coração, não para mudar a sua aparência exterior, mas para que provoque uma revolução dentro de você. O problema é esse. Tem pessoas que vêm porque buscam a Deus, tendo como motivação a vida terrena. Não, pastor, sabe, eu ouvi falar que tem um tal de projeto de vida aí, que quem assinar vai ter milagre, e estou aqui. A pessoa vem por causa das suas necessidades imediatas. Ela foi atraída pela propaganda,
Ela está na igreja não por causa de Deus, muito menos por causa do Evangelho, mas por causa daquilo que ela pode conquistar através disso. Não vai produzir. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições e não riquezas. Jesus disse: vocês serão perseguidos, vocês serão presos. Então, a semente que caiu em meio aos espinhos também não produziu. Agora, olha o versículo de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Diga glória a Deus. Aquele que ouviu a palavra, que compreendeu a palavra, esse dá fruto. Que fruto? Amor, bondade, fé, mansidão, alegria, domínio próprio, o fruto do Espírito. A evidência de que o meu coração recebeu uma semente, que é a pregação do Evangelho, está na minha conversão, na minha transformação. Então Deus olha para o coração enganoso, Deus olha para o traficante, para a prostituta, Deus olha para o beberrão, para o adúltero. Então Ele envia uma semente que vai entrar naquele coração com uma finalidade. Qual? Transformar aquela pessoa. João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Esse é o propósito da pregação. A conversão, a transformação se dá quando nós recebemos uma semente incorruptível. Você nasceu como resultado de uma semente, mas de uma semente corruptível. Ok? O primeiro órgão a ser formado é o coração, não é isso? E todo bom funcionamento do corpo, o desenvolvimento do corpo, depende do bom funcionamento do coração. E na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, acontece a mesma coisa. Se nosso interior, se o nosso coração, a Bíblia diz em Provérbios 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o trabalhar de Deus, a ação de Deus, o propósito de Deus é alcançar o nosso coração, o centro da nossa personalidade, e isso acontece através da pregação do Evangelho. Vá comigo para a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 18, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, puro, limpo. Versículo de número 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Agora olha o 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, limpo. Aí você vai entender. Olha a inteligência de Jesus. Primeiro ele diz: felizes são os humildes de espírito. Como assim? Olha para dentro de você e veja como você é miserável espiritualmente. Olhou? Viu? Então, bem-aventurados são os que choram,
Porque se eu olho para mim e enxergo as minhas corrupções morais, e então eu tenho que me lamentar pelos meus pecados. Aí bem-aventurados são os mansos. E quem é o manso? É aquele que é submisso a Deus e a sua palavra. Ótimo! Aí bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Porque se eu entendo que eu devo ser submisso a Deus, então eu tenho que buscá-lo ardentemente, eu tenho que ser faminto por Deus. Aí bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, eu olho para o meu irmão e entendo a natureza que ele tem, porque eu sou igual. Então eu sou misericordioso quando eu procuro aliviar as aflições de alguém que eu vejo que está sofrendo. Aí ele diz, se nós conseguimos assimilar e compreender isso, então nós temos condições de amar o nosso semelhante com um coração puro, com um coração limpo, sem contaminação alguma. Aí olha o que ele diz no versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerados, como assim? Você foi gerado quando houve a concepção do óvulo, e aí você esteve no ventre da sua mãe e esperou até o seu nascimento. Aquela semente era corruptível. Agora quando ele diz, sendo de novo gerados pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, quando essa semente é lançada, então ela gera uma nova vida, uma nova pessoa. Romanos capítulo 6, versículo 3, assim andemos nós também em novidade de vida. 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Essa é a semente que está sendo evangelizada. Aí veja o que ele vai dizer na sequência, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou seja, como é que Deus pega aquele coração sujo, maligno, perverso, enganoso e trata? Como é que Deus causa uma revolução no interior do homem? Quando a consciência, quando o centro da sua personalidade é confrontada através da pregação do Evangelho. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 3, vai falar, não esperamos a palavra de Deus, antes nós recomendamos a consciência do homem pela manifestação da verdade. Como é que Deus vai purificar o coração do homem? Dizendo, você não deveria pensar essas coisas. Você não deveria falar essas coisas. Você não deveria viver dessa maneira. Você não deveria proceder desse jeito. Você não deveria frequentar tais reuniões. Você deveria sair destes grupos. Por quê? Porque essas coisas vão te contaminar. Essas coisas vão te trazer impurezas para você. Então olha o que Pedro escreveu. Para a purificação da nossa alma, pela pregação da verdade. Volta aqui para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, já estou finalizando a introdução. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Olha o que está escrito. Versículo de número 5, diz assim, ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. O que é um coração puro? Uma boa consciência, uma fé que não é aparente, não é fingida. O coração puro é aquele coração singelo, simples. Jesus pegou uma criança, os caras disputavam para ver quem era o maior. Jesus pegou uma criança e disse assim,
aquele que não se comportar como uma criança, não vai herdar o reino de Deus. Por que Jesus diz isso? Porque a criança é pura, porque a criança é simples, a criança não tem maldade. Então, Jesus vai dizendo, bem-aventurados são os limpos de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Hebreus 12:14 diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É os limpos, os que têm o coração limpos, irmãos. Eu não vou dizer para você permitir, porque Deus é soberano e tem todo o poder. Mas clame, suplique, rogue, peça com insistência, para que Deus trabalhe no seu coração. Para que você olhe para as coisas sem pureza no olhar. Para que você não seja induzido por sua mente a carregar o seu coração de desejos por causa das bobagens que você anda pensando. Bem-aventurados são os limpos de coração. Para a gente finalizar, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Versículo de número 1, está escrito assim: vede quão grande caridade tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança. Quem aqui tem um dia esperança de ver Deus? Só eu? Quem aqui tem esperança de um dia ver Deus? Olha o conselho de João. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que coisa. Agora é hora da gente parar e pensar. Porque às vezes, nós não percebemos, mas há impureza nas nossas palavras, há impureza nos nossos olhos, há impureza no nosso coração. Quando? Quando nos alegramos com a tristeza dos outros, quando encontramos a satisfação naquilo que desagrada a Deus, onde imaginamos coisas que sabemos que não exaltam o nosso Criador. E Jesus está dizendo que bem-sucedidos, felizes, bem-aventurados são aqueles que têm um coração limpo, aqueles que têm uma consciência pura. Que grande desafio Deus nos deu, irmãos. E se você quer ver a Deus, se você tem essa esperança, purifique-se assim. Só o Espírito Santo para nos conceder tamanha graça. Só o Espírito Santo para nos ajudar. Mas esse é um desafio que nós temos que ter. Não, pastor, sabe, eu sou limpinho, perfeito, eu pareço um neném. Talvez é porque a sua consciência até já cauterizou. Talvez seja faltando humildade no seu espírito. Talvez está faltando chorar um pouco mais pelos seus pecados. Talvez falta mansidão para você obedecer a palavra. E o conselho que eu te dou para a gente encerrar é você se examinar. Olhar para o seu interior. Eu não estou nem preocupado com o seu coração. Estou preocupado com o meu. Eu olho para você assim, eu vejo, nossa, eu só vejo gente santa aqui. Às vezes eu só olho e falo assim, pastor, é fantástico. Ele é excelente. Só que Deus está de olho aqui dentro. Como Deus está de olho aí dentro. Deus sabe de coisas a seu respeito que ninguém sabe. Né? Deus sabe o que acontece no apagar das luzes. Deus sabe, Ele lê todas as conversas. Antes do WhatsApp chegar, Ele já sabe. Antes da palavra vir na nossa... Ele já sabe. Ele conhece tudo. Vamos todos ficar de pé, por favor.